Que o Senhor abençoe todos e todas hoje. Nós agradecemos ao nosso Deus porque mais uma vez estamos aqui diante dEle. Ele está tão perto de nós e Ele está nos vendo, Ele está nos ouvindo. O Senhor, Ele sempre faz promessas maravilhosas para nós e nos anima para continuar em frente. E hoje, eu cumprimento vocês com muito carinho e eu espero que vocês lá nas suas casas fiquem confortáveis nos seus lares, possam se sentar e que vocês disponham, abram o seu coração para aprender ao respeito da leitura que nós vamos fazer hoje. Nós vamos continuar lendo em Romanos, mas é importante que vocês se concentrem, eu diria, na leitura e no ensinamento, para que vocês possam aprender a palavra de Deus e possam aprender o que Deus quer do homem e o que Deus exige do homem também. E que vocês não cheguem um dia, em qualquer momento da sua vida, por não ter conhecimento, vocês não cheguem a blasfemar, a pecar e ofender a Deus com as suas bocas pelo que vocês falando sem pensar, por questionar ou julgar sem pensar ao respeito do que vocês estão enxergando no seu redor. Tudo o que nós vemos ao nosso redor, as coisas boas e as coisas más, ruins, são para que nós mudemos e para que nós tomemos cuidado. Se percebemos coisas ruins ao nosso redor, nós temos que orar e pedir para Deus nos cuidar, para nós não cairmos nesses erros. Nós vemos consequências realmente fatais na vida de muitas pessoas e nós ficamos muito tristes. E nós acabamos julgando e culpando os outros, mas enxerguemos como é que nós temos que andar. Se nós estamos andando bem com Deus, então Deus vai nos abençoar, vai nos guardar sempre e cuidar onde nós formos. Mas se nós fizermos o que é ruim, se não buscarmos a Deus nem reconhecermos Ele, então nós temos que esperar também que possam acontecer coisas desagradáveis na nossa vida e perante isso vamos ter que ter paciência e não julgar ninguém, não falar nada. Tem muitas pessoas que gostam de falar sem pensar e elas estão pecando, elas estão adicionando pecado na vida delas e Deus vai cobrar isso. É por causa disso que eu me esforço para ensinar. E eu desejo com todo o meu coração que todos vocês consigam ouvir e praticar a palavra de Deus. Eu não falo com os irmãos e as irmãs da igreja isso porque eu sei que vocês já conhecem a doutrina, vocês amam a Deus e têm temor dele. Mas eu estou aconselhando as pessoas recentes, novas, as pessoas que ainda não entenderam, não compreenderam, que ainda não têm convicção a respeito da palavra de Deus. Às vezes elas vêm na igreja e elas amam ouvir a profecia, mas elas não mudam nas suas vidas, no seu jeito de pensar, elas não fazem mudança nenhuma, elas continuam pecando. E aí então, quando acontecem os dias ruins como hoje, eu gostaria que vocês se sentassem nos seus lugares, obrigada. Hoje estão acontecendo muitas coisas e neste momento eu estou falando com muitos países, eu estou falando com a Europa, vocês que estão assistindo essa transmissão ao vivo agora. Não sei, tem outros países que falam para mim, eu às 4 da manhã, 5 da manhã estou acordando para assistir o ensinamento ao vivo. Mas, com certeza, a Europa toda, América do Sul, América Central, América do Norte, México, todos esses lugares, eles estão assistindo ao vivo e eles amam as coisas do Senhor e estão comigo nesse momento. Mas eu vou abrir uma sessão nesse momento de todos os países que eu poderia falar e gostaria de falar, mas eu vou falar agora da Colômbia. A maioria de vocês já sabem que na Colômbia foi onde começou essa igreja aqui, onde Deus quis criá-la. Ele disse que ia criar uma igreja, uma congregação muito grande, porque existiam muitas igrejas, existiam muitas congregações e denominações cristãs,
Mas Deus disse que eles tinham se desviado por causa do materialismo e eles não buscavam as coisas espirituais. Por causa disso, o Senhor tinha se afastado de todos eles. Era o que o Senhor falou para nós naquela época. Mas o Senhor viu em nós éramos um grupo de 4 pessoas que buscavam as coisas espirituais. Nós fazíamos parte de uma igreja evangélica cristã. E nós buscávamos as coisas espirituais na nossa casa, sozinhos, nós 4, porque na nossa congregação proibiam a gente de fazer isso. Então o Senhor se manifestou no meio de nós e disse: eu farei uma igreja muito grande, farei uma congregação aqui na Colômbia, mas também no exterior, em todos os países, eu vou criar uma igreja minha. Então Deus disse isso, Ele falou isso faz muito tempo. Ele disse faz uns 55 anos ou mais até. Então, o Senhor, Ele cumpriu a sua palavra. E por causa disso, nós sabemos que Deus existe e que Ele é real. E Ele cumpriu a sua palavra, aconteceu dessa forma. Das 4 pessoas que nós éramos antes, Ele começou a trazer pessoas, adicionou tantas, que hoje nós temos umas 1.300 igrejas, nos 60 ou 70 países. Cada país tem uma congregação pequena, mas lá está Deus. Então, Deus cumpriu a sua palavra. E como Deus começou a igreja lá na Colômbia, por causa disso, nós prestamos especial atenção nesse país. Mas o diabo, o inimigo, ele também fica prestando atenção na Colômbia. Ele tem inveja e coloca obstáculos, faz as pessoas sofrerem, destrói, mata, tenta derrubar. O diabo, ele está no vandalismo, na bagunça, destruindo e acabando com as pessoas pobres. O diabo anda pelas ruas, poderíamos dizer que o diabo é quem faz todas essas coisas ruins e desagradáveis, destruindo e incendiando, botando fogo nas coisas das pessoas pobres, e aí acabam sendo pessoas pobres contra pessoas pobres. Algumas pessoas falam, todos somos pobres. Sim, mas por causa dessas manifestações, as pessoas se deixam levar pela raiva, pela vingança, pelos ódios, pelo que for. Tudo aquilo é semeado pelo diabo. Então, vocês sabem como que as coisas deveriam ser feitas? A melhor forma de agir? Nós deveríamos ler a Bíblia e clamar para Deus e perguntar para Ele: Senhor, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Nos guarda e nos protege, por favor. Mas não acontece dessa forma. O diabo está tentando destruir as coisas porque ele tem inveja da igreja. E ele sabe que quando ele provoca as pessoas a fazerem coisas desagradáveis e violentas, ele acaba prejudicando a igreja. Ele quer prejudicar a igreja. Mas o Espírito Santo, ele já disse que nunca vai permitir a sua igreja acabar. A sua igreja, ela vai continuar existindo. Até na Bíblia foi escrito que as portas do inferno, quer dizer, o poder do diabo, não conseguiria prevalecer contra a igreja. Então, ele nunca vai conseguir nem exterminar, nem destruir, nem acabar a igreja do Senhor. Então, a igreja do Senhor vai continuar em frente. Na verdade, vamos acabar e destruir os instrumentos que o diabo usar para tentar nos prejudicar, mas a igreja vai continuar. Então, por causa disso, todos nós temos que orar. Eu peço, por favor, para todos os irmãos das igrejas, em todos os lugares do mundo, que sempre orem pela Colômbia. Orem, porque há muitas pessoas sofrendo lá, há muitas pessoas que sofreram perdas humanas, perdas materiais, perdas morais e psíquicas, em todos os aspectos e todos os sentidos, e somente Deus é quem pode dar solução, resolver e dar paz, alegria e compreensão. Somente Deus, ninguém consegue resolver nada para ninguém, somente Deus. Então eu peço para todos vocês, por favor, orarem especialmente pela Colômbia, para que o diabo ele foja e não continue tentando prejudicar e destruir as coisas do jeito que ele está fazendo agora. Eu peço desculpas, meus queridos irmãos e irmãs, por falar desse jeito, mas é que se nós não falarmos dessa forma, então ninguém vai nos ouvir, ninguém vai nos entender. Então nós aqui continuamos lutando, vamos continuar lutando e vamos cantar para o Senhor.
o hino 209 e hoje, que nem sempre, eu peço para vocês me desculparem se eu acabar extrapolando o tempo. Eu peço desculpas. É que há tantas coisas para falar sobre as coisas de Deus e como nós temos tantas coisas para falar, o tempo acaba voando. E tem pessoas que ficam incomodadas porque nós demoramos um pouco, então peço mais uma vez desculpas. Cada semana nós nos vemos, então por favor tenha paciência comigo. O hino 209, que chama Ninguém Pode Me Amar como Cristo. Vocês estão vendo? Ninguém pode nos amar como nosso Deus. O nosso Deus é o único que pode nos amar de verdade. E nós todos temos que nos amar uns aos outros, mas o diabo é o nosso inimigo, então ele coloca ódio e raiva no coração dos seres humanos para que esse mandamento não possa se cumprir, de nos amar uns aos outros. Mas nós vamos cantar para o Senhor e pedir para Ele nos ajudar também. Esse hino nós dedicamos ao Senhor. Ninguém pode me amar como Cristo, o 209. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Bendito e louvado seja o nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor. E hoje, irmãos, nós vamos meditar num verso. Eu vou ler para vocês um verso que saiu do nosso ensinamento hoje, em Atos 19:11. Rapidamente, vocês podem procurar Atos 19:11. Eu vou ler esse verso para ensinar para algumas pessoas que interpretaram errado ou estão interpretando errado. Estão interpretando errado o que acontece na nossa igreja, os milagres e os sinais que Deus faz aqui em Atos 19:11. E eu não falo que todos,
porque eu estou falando aqui diante de milhares de pessoas e talvez as pessoas que entendem errado sejam 3 ou 4 pessoas, que não é nada comparado com as milhares de pessoas que estão ouvindo e têm entendido e compreendido a palavra do Senhor. Mas eu não quero que nenhuma alma acabe se perdendo, e como eu amo todas as almas, eu quero que as pessoas consigam aprender. Então, em Atos 19:11, Paulo aqui, ele estava contando. Aqui ele contou as suas experiências que ele viveu, passou no começo, quando começou a igreja do Senhor. E diz aqui que Deus fez muitos milagres e sinais usando os apóstolos. Aqui, especialmente, nós vamos ler sobre Paulo. Então, diz no verso, em Atos 19:11, diz: E Deus, pelas mãos de Paulo... mas aqui no verso 10 diz que Paulo continuou por espaço de 2 anos lá em Éfeso. Diz, isso continuou por espaço de 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, judeus e gregos, ouviram a palavra do Senhor Jesus. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então, eu gostaria que vocês, aqueles que têm ficado confusos, percebam que é normal falar que Deus usa as pessoas para fazer milagres. Porque, vamos dizer, no meio dos milhares de pessoas que estão assistindo, tem 2 ou 3 que estão criticando e falam, é que agora não é Deus quem faz os milagres, então é a Maria Luísa quem faz os milagres? É o que escreveram para mim. É que agora eles falam que a Maria Luísa é quem faz os milagres e não Deus. Então, por quê? Por que precisam falar que você é isso e você é o outro? Então, eu gostaria que vocês aprendessem, por favor, porque eu não quero que se perca uma alma, porque isso aí seria blasfemar, falar mal contra Deus, porque Deus, Ele coloca os seus instrumentos, os seres humanos, colocou eles para pregar, para ensinar, para falar de Deus. Então, as almas, elas vão se salvar por meio dos outros seres humanos que Deus colocou para que as pessoas possam ser salvas. E isso está certo, é correto, em momento nenhum é um erro ou é idolatria. Então, eu gostaria que vocês decorassem o verso 11 de Atos 19:11, onde diz: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Do mesmo jeito que vocês hoje têm ouvido, talvez é por causa disso que criticam que as pessoas, elas testificam que elas sonharam comigo, ou que eu orei por elas e Deus curou elas, que eu fui em algum lugar e coloquei as mãos em alguém e Deus fez um milagre, libertou essa pessoa, curou ela. As pessoas testificam isso, e isso é normal, porque Deus está usando uma mulher ou um homem. O irmão fulano, por exemplo, o irmão tal, Deus usa eles e Deus faz um milagre neles. Isso está na Bíblia, então, por favor, não percam a sua salvação por ser teimosos ou por um mal entendido, por não conhecer. Talvez temos que ler mais a Bíblia. Temos que ler a Bíblia, porque aqui na Bíblia nós conseguimos achar muitas coisas para o diabo não vir destruir e acabar com a nossa vida espiritual. Esse é o meu conselho e eu amo vocês no Senhor. E hoje, então, vamos ver o nosso ensinamento em Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12, onde Deus mostrou e revelou para o apóstolo Paulo alguns deveres que nós, os crentes, teríamos de seguir, literalmente, para agradar ao nosso Deus. Aqui em Romanos, hoje, a nossa leitura vai ser longa, nós vamos ler vários versos, mas eu vou tentar ler rápido para não demorar muito. Então, eu peço toda a atenção de vocês. Romanos 12, o apóstolo disse assim. Nós vamos ler. Irmãos, quando ele diz, irmãos, exorto-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Qual é o culto racional na antiguidade? O culto racional, na antiguidade,
era sacrificar as vacas, os bois, as ovelhas, os cordeiros. Eles tinham que ser sacrificados para Deus. Esse era o culto racional na antiguidade. Fazer esses sacrifícios de animais continuamente, todos os dias. E havia muitos motivos para fazer esses sacrifícios, pelo perdão dos pecados, para Deus fazer isso ou aquilo. Eles sacrificavam os animais e tinha muito derramamento do sangue dos animais. Esse era o culto. Mas hoje, depois que o Evangelho veio, depois que Cristo veio, o nosso culto racional é o nosso próprio corpo. Nós temos que nos sacrificar para Deus. E o que é que nós vamos sacrificar? As nossas más ações, comportamentos, porque os nossos maus comportamentos muitas vezes geram prazer nos seres humanos. O ser humano se sente satisfeito fazendo o que é ruim, o que é mal. Às vezes as pessoas falam, eu tenho sede de vingança. Eu tenho sede de roubar, eu tenho vontade de matar alguém. Eles têm essa vontade e esse desejo de matar alguém. Nós já ouvimos as pessoas falar isso. Então, como essas coisas más e erradas, nós chamamos elas de pecado, elas geram prazer, satisfação no ser humano, na sua carne, no seu corpo, na sua parte física. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós chegamos no conhecimento de Deus e do seu Redentor, do seu Salvador que Ele enviou, o Senhor Jesus Cristo, aquela vontade sai do nosso corpo, é tirada. E aí, então, nós temos que resolver mudar. Nós temos que resolver falar, eu vou sacrificar a minha carne para agradar a Deus, porque a minha carne pede muitas coisas de mim. Ela quer satisfação em muitos assuntos, mas eu quero agradar a Deus. E eu vou me sacrificar e não vou fazer aquelas coisas, não vou falar aquilo, não vou agir desse jeito. Eu vou me sacrificar. É o que o apóstolo disse aqui, que eles tinham que levar em consideração todos os ensinamentos que ele tinha dado para eles antes, ao respeito do que Deus tinha feito com os dois povos, ao respeito dessa aliança dele e desses caminhos de salvação, que só tem um caminho, que é o Salvador. Então, o apóstolo, depois dele dar toda essa explicação para eles, ele só tinha que falar, então, em conclusão, eu rogo a vocês, crentes, homens e mulheres, eu peço para vocês apresentarem os vossos corpos, não mais fazendo sacrifícios de animais, mas apresentando os seus corpos em sacrifício vivo, quer dizer, se abstenham de pecar, não pequem, porque isso é o que agrada a Deus, e isso será o vosso culto racional, o culto racional que vocês vão praticar daqui para frente. Porque antigamente se abster de cozinhar ou de fazer certas coisas, tarefas ou trabalhos no dia sábado era um sacrifício. Mas o Senhor Jesus, Ele liberou para que todos pudessem fazer o que quisessem no dia sábado. Porque para Deus agora o sacrifício vivo, o culto racional de cada homem e cada mulher é se abster de pecar. Então, dessa forma, eles vão agradar a Deus na sua totalidade. Vamos continuar lendo no verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem renova a nossa mente? Deus, o Espírito Santo, Ele vem aos homens, às mulheres e transforma eles, muda eles, dá para eles um entendimento novo e faz deles um homem e uma mulher novos. Transformados, que têm um outro pensamento, que estão livres de opressões, da escravidão do pecado, que estão livres de tantos rituais e coisas que eles precisavam fazer na sua vida antes. O Senhor, Ele traz a liberdade. Essa aí é a renovação da nossa mente. Mas não somente da nossa mente, mas do nosso corpo, na nossa parte física também. Diz, para que comproveis qual seja a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o que é bom, é agradável e perfeita.
E é o que Ele quer dos homens e das mulheres. E no 3, porque digo, pela graça que me foi dada a cada um dentre vós, que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas que pense de si mesmo com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, diz aqui que Deus repartiu para cada pessoa uma certa capacidade, uma determinada graça, uma determinada bênção. Tem pessoas que são mais inteligentes do que outras, tem pessoas que são mais prudentes do que os outros. Tem pessoas que fazem as coisas com muita sabedoria, talvez melhor do que outros. Então, eu acho que isso aí é uma graça e um dom que Deus dá para cada um conforme a sua vontade. E nós temos a liberdade de, em oração, pedir para Deus muitas coisas. Então, nós pedimos, falamos, Senhor, me dá inteligência, sabedoria, me ensina o seu caminho. Então, eu peço para Ele, se Ele deu pouquinho para mim, então, com certeza, Ele vai ouvir a minha oração, o meu pedido, Ele vai me ouvir e vai responder com certeza para mim. Com certeza, Ele vai conceder o meu pedido, a minha petição. Então, Deus, Ele dá com moderação para quem Ele quer as coisas. No 4, pois assim como em um corpo temos muitos membros, diz aqui que no nosso corpo nós temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Nós, mesmo sendo muitos, assim também, sendo muitos nós, os crentes, homens e mulheres de muitos países, os crentes, diz aqui, sendo muitos, somos um só corpo em Cristo. E todos somos membros uns dos outros. Aqui nós conseguimos perceber que, para ser o corpo de Cristo, não se precisa ter um templo físico específico, num lugar específico, não mais. Não mais precisamos ter um templo físico, aquele lugar onde as pessoas falam, você tem que viajar para tal lugar, para tal cidade, porque é só lá, só nesse templo é que Deus está. É nesse templo que temos que ir adorar a Deus. Não é mais assim. Porque nem todo mundo tem o dinheiro para conseguir pegar um avião, um barco, para chegar nesse lugar e adorar a Deus. Então, eles nunca conseguiriam obter a sua salvação. Eles nunca conseguiriam ter a Deus na sua vida porque não conseguiriam viajar até lá. Deus, sendo muito sábio e sabendo como a humanidade iria progredir, a ciência e a tecnologia no futuro, por causa disso, o plano maravilhoso dele, Ele falou que seria melhor um templo espiritual, não mais um templo físico, espiritual melhor. Porque com um templo espiritual onde vocês forem, lá será o meu templo, onde vocês estiverem, aqueles homens, aquelas mulheres que me buscam de coração, lá eu vou estar com eles. Nós teremos um templo e eu vou me manifestar na vida deles. Então, por causa disso, quando o apóstolo disse aqui que o nosso corpo tem muitos membros, mãos, pés, olhos, boca, nariz, esses são os membros do nosso corpo físico. Assim também nós, os crentes do mundo todo, onde as pessoas tenham aceitado a Deus, ao Senhor, nós também somos um só corpo em Cristo e todos somos membros. No 6. E tendo diferentes dons, então aqui ele começou a falar sobre os dons espirituais que Deus repartiu na congregação desde o dia da festa de Pentecostes, que foi quando o Espírito Santo veio e se manifestou pela primeira vez. E Deus, Ele repartiu os seus dons espirituais lá. Então, o apóstolo disse aqui, e tendo diferentes dons, segundo a graça que Deus nos deu, porque Ele deu mais a uns do que a outros, diz aqui, se é profecia, então a pessoa que tiver o dom de profecia, use o dom, diz aqui, seja ela segundo a proporção da fé, quer dizer, conforme o que Deus te deu. Alguém sabe quanto que Deus deu para ela? Não sabe, mas consegue sentir. Consegue sentir dessa forma, por exemplo, alguém falou para mim, eu não gosto de profetizar pelas pessoas que vêm na igreja pela primeira vez, porque Deus não me usa. Eu sinto que Ele não me usa. Então, quando eu profetizo pelas pessoas que vêm pela primeira vez, Deus fala para elas só para buscarem o espiritual, lerem a Bíblia, orarem para achar o caminho do Senhor.
Por causa disso, eu não gosto de profetizar pelas pessoas que vêm pela primeira vez. Aí tem outros que falam, eu gosto muito de profetizar pelas pessoas que vêm pela primeira vez, porque quando eu profetizo, Deus fala para elas, na sua infância você sofreu, você teve uma vida cheia de amargura, de sofrimento, seus pais te abandonaram, você sofreu muito, mas hoje, agora, eu vou te acolher, você vai ser o meu filho, a minha filha. Então, essa profecia consegue convencer as pessoas, porque ela fala, realmente, eu vivi aquilo, eu passei por aquilo. E as pessoas gostam disso. Então, a outra pessoa poderia falar, melhor você profetizar pelas pessoas de primeira vez e eu profetizo pelos outros. E, irmãos, Deus dá para cada pessoa o dom da profecia de uma forma diferente. Uns ele usa para falar com certeza sobre os negócios, outro ele usa para falar sobre a doutrina, a palavra de Deus, outro ele usa para falar da vida em família, outro ele usa para tirar a tristeza dos corações, outro ele usa para falar sobre os pecados que a pessoa está praticando. Ele usa as pessoas para coisas diferentes. Nem todas as pessoas que profetizam falam a mesma coisa. São diferentes graus. E é por causa disso que na igreja, o Espírito Santo nos ensinou que todos os que têm a profecia têm que profetizar. E que uma pessoa, quando ela vem constantemente na igreja, ela pode receber profecia de diferentes pessoas para que ela possa receber a mensagem completa do que Deus quer falar na vida dessa pessoa, para Deus falar de diferentes coisas com ela. Para que Deus não somente fale sobre a vida privada dela, os segredos do seu coração, mas também possa falar com ela sobre o futuro. Então, eu posso pedir profecia para alguém para ver se o Senhor fala comigo do futuro, quer dizer, dos negócios que eu planejei, ou da viagem que eu planejei, ou porque eu quero comprar uma propriedade num lugar, mas falam que o território é ruim. Eu não sei, então preciso que o Senhor me guie, me oriente. Então, é isso que significa. E todos tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, por exemplo, seja ela segundo a proporção da fé. Segundo a forma que você sente que Deus te usa. Não se esforça para profetizar do jeito que uma outra pessoa profetiza. Eu até vou contar para vocês uma história. Tinha um irmão na igreja que a profecia dele... Ele falava quase para todas as pessoas, eu vou te dar o dom de ressuscitar os mortos. E serás o gerente de uma loja de veículos, de automóveis. Você será o gerente e falava para outro, você vai ser o dono dessa fábrica de veículos, de automóveis. Para outro falava, você vai viajar ao estrangeiro, você vai viajar para a Alemanha, você vai casar com uma alemã. E aí, então, quando outras pessoas ficavam sabendo que aquele irmão profetizava dessa forma, eles pensavam, mas quando eu profetizo, Deus não fala isso para as pessoas. Por que não? Eu preciso falar a mesma coisa. Aí, então, aquela pessoa que pensou isso saiu do contexto em que Deus usava ela. E só para copiar aquilo que a outra pessoa falava em profecia, ela começou a falar a mesma coisa também. Você vai ressuscitar mortos. Mas até o dia de hoje, para as pessoas que ela profetizou, nenhuma delas conseguiu ressuscitar os mortos. Ela começou a imitar a profecia do outro irmão, copiar, até que vieram espíritos enganosos, porque não tinha sinceridade no coração dessa pessoa. Não houve sinceridade no coração de todas essas pessoas. E aí, então, o que aconteceu foi que vieram espíritos de engano, entraram nessas pessoas e começaram a falar coisas que não tinham sentido, coisas nada a ver na profecia. Então, aí, nós tivemos que tirá-los da profecia, suspender e falar, você não vai profetizar mais, porque você não tem de Deus, você está imitando os outros, copiando os outros, você está fingindo ter de Deus, mas você não tem. Tem que se arrepender. Porque espíritos de engano tinham vindo possuir eles pela falta de sinceridade com Deus. E nós temos que ser muito sinceros com Deus, honestos, retos, para Ele ficar conosco e para Ele nos respaldar. É isso. É claro, as pessoas, pela primeira vez que hoje, com certeza, estão ouvindo este ensinamento, elas não vão entender, mas não se preocupa. Se você continuar assistindo, você vai conseguir entender depois. Este ensinamento aqui é para as pessoas que já conhecem.
Então, vocês têm que ficar satisfeitos e agradecer a Deus pelo que Deus permite que você fale na profecia. Não fica investigando o que os outros estão profetizando para você falar a mesma coisa, porque aí vai parar de ser Deus quem vai falar por você. Não vai ser mais o Espírito Santo, vão ser as suas emoções, a sua carne, ou pode vir um espírito de engano possuí-lo. É por causa disso que nós temos que falar as coisas certas e claras. É o jeito como nós conseguiremos derrotar o diabo. E então cada pessoa tem o dom conforme a capacidade, o grau que Deus quis dar para ela. Mas isso não quer dizer que vocês têm que desistir, ficar triste, pensando: ai, o meu dom é tão pequenininho, eu tenho tão pouco desse dom que é melhor ficar sentado sem fazer nada. Não, trabalha esse dom que Deus te deu, porque você não sabe como Deus vai te prosperar mais para frente, quantos dons mais Ele vai te dar e como Ele vai te usar em perfeição do jeito que você tem esse desejo de ser usado. Então, não se esqueçam desse ensinamento. O apóstolo disse: tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, por exemplo, seja ela segundo a proporção da fé. O jeito como Deus deu esse dom para vocês, é isso que significa a proporção da fé. Se você tem o dom de ministério, então serve, mas sem menosprezar aquele da profecia. E a pessoa que tem a profecia não fica menosprezando, achando inferior aquele que tem o dom de ministério ou aquele que ensina no ensinamento. Por exemplo, provavelmente eu tenho o dom de ensinar porque eu estou aqui ensinando para vocês. Então não é para ninguém desprezar ninguém, mas que todos precisamos uns dos outros. O 8, ou o que exorta na exortação. Vocês sabem que exortar é pregar? É falar, ordenar, falar o que é que tem que ser feito. Isso aí chama exortação. E o que exorta na exortação, o que reparte com sinceridade, o que preside com solicitude, quer dizer, a pessoa que está liderando uma congregação, que é um outro dom que Deus dá para as pessoas, Deus respalda elas e os outros não podem ter inveja dele só por causa disso. Se você quer ter o mesmo dom, então peça para Deus, para que você também possa presidir uma congregação, dirigir e liderar a congregação como um pastor com o seu aprisco de ovelhas, o seu rebanho. O que exercita misericórdia com alegria, o amor seja sem fingimento. O que é o amor? Se lembrem que o amor é não praticar o pecado. Então, as pessoas que não pecam são as pessoas que falam: eu não tenho rancor, eu não tenho orgulho, eu não tenho inveja, eu não sinto ciúmes de ninguém, eu não quero prejudicar ninguém, eu não sou egoísta, eu não tenho raiva, eu não tenho vingança dentro de mim, eu não quero fornicar nem adulterar, eu não roubo ninguém, eu não faço nada disso, Deus me mudou, me transformou. Então, isso aí é o que nós chamamos de amor. Porque eu não faço aquilo, então eu não prejudico ninguém, não machuco ninguém na minha vida, porque eu estou dando exemplo, estou fazendo as coisas certas, então eu não estou machucando ninguém, nem prejudicando ninguém. Esse aí é o amor sem fingimento, porque vocês sabem qual é o amor com fingimento? Quando você vem na igreja, senta para pedir profecia, isso e aquilo, e você está pecando, está vivendo em pecado. Na sua vida privada, você vive em pecado. Isso aí chama amor com fingimento, porque você está fingindo viver uma vida reta perante Deus, mas não está. É isso. Então, o amor seja sem fingimento. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O 10. Amai-vos. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Se amem com amor fraternal uns aos outros. É claro, não tenham raiva, rancor, nem ódio, não falem mentiras, não sejam hipócritas uns com os outros, não finjam. Diz aqui: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E quanto à honra, dando preferência uns aos outros, quer dizer, respeitando cada um no lugar que Deus colocou eles, com respeito, educação, uma forma boa de tratar os outros. No que requer zelo, não sejais preguiçosos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor.
Quer dizer que não podemos ser preguiçosos para buscar a Deus, orar para Ele, ler a Bíblia. Nós não podemos ser preguiçosos, nós temos que dedicar tempo ao Senhor. Não vamos falar o tempo todo, a noite toda, o dia todo, mas nós temos que afastar um tempo no dia a dia para Deus, para não virar preguiçosos. O 12. Alegrai-vos na esperança. Sim, nós nos alegramos na esperança, porque qual é a nossa esperança? Eu acho que a nossa principal esperança que todos temos é um dia obter a vida eterna. Essa aí é a nossa esperança principal. Um dia obter a vida eterna. E todos temos a esperança de que um dia vamos chegar lá com Deus. Mas temos umas outras esperanças também. A esperança do Senhor cumprir aquilo que Ele me prometeu. A esperança de que o Senhor falou para mim que eu ia fazer isso e aquilo e eu ia ter isso aqui. E a minha esperança é que Ele vai cumprir aquilo, que Ele ia trazer a minha família na igreja, que Ele vai mudar os meus, Ele vai ajudar os meus parentes. E essa é a minha esperança. Bendito seja o nome do Senhor. No 13, compartilhai vossas necessidades. No 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Sim, pacientes, mas com alegria, com esperança de que Deus ele vai nos tirar desse momento triste. Constantes na oração. Então, não se esqueçam que nós temos que deixar a preguiça de lado e temos que orar ao Senhor continuamente. Compartilhai vossas necessidades com os santos e praticai a hospitalidade. Mas aqui no verso 12, eu vou voltar só para ler constantes na oração. Eu me lembro que quando esta congregação começou, a Igreja Ministerial de Jesus Cristo, quando ela começou, o Espírito Santo ele ensinou para nós, ele disse para nós que as portas do lugar, do templo, do salão, da loja, onde é feita a igreja, as portas tinham que se abrir todos os dias para que as pessoas viessem orar ao Senhor. Porque nessa época, eu me lembro, como nós estávamos indo numa outra igreja evangélica, lá eles só abriam a igreja na terça, na quinta e no domingo. Eram os dias que tinha culto na igreja. E quando nós começamos, nós tentamos fazer a mesma coisa, só abríamos nesses dias. Mas nós todos os dias orávamos ao Senhor, então o Espírito Santo disse para nós, todos os dias vocês têm que abrir a igreja, para que as pessoas possam vir orar, porque todos os dias vocês têm que orar para mim e me buscar. Então nós entendimos dessa forma que tínhamos que buscar a Deus o tempo todo. E como a igreja ela ia crescer, um dia vem uns, outro dia vem outros e assim vai, mas as portas vão ficar abertas o tempo todo para que as pessoas tenham um lugar onde elas possam vir orar, porque talvez na casa delas fica difícil orar a Deus pela sua família que não vem na igreja, quem conversa. Então, é isso que o Espírito Santo ensinou para nós, e é por causa disso que agora tem muitas pessoas que vêm de outras igrejas e reclamam com a gente, por que vocês abrem todos os dias? Lá na minha igreja tem só 2 dias de culto, ou é só o domingo. Mas o Espírito Santo ensinou para nós que é todos os dias. Se você não quer vir todos os dias, tudo bem. Mas não fica criticando nem questionando, porque é uma ordem que o Senhor deu para nós. Então, Deus ensinou para nós, o Espírito Santo ensinou para nós que nós temos que orar todos os dias. Então, por causa disso, o apóstolo disse aqui que era para deixar de ser preguiçosos e orar todos os dias. E no 13 diz, compartilhar vossas necessidades com os santos e praticai a hospitalidade. Naquela época, não tinha hotéis, nem muito dinheiro naquela época. Por causa disso, o apóstolo falou para eles praticar a hospitalidade, ajudar os outros com as necessidades que eles tinham. Hoje é mais difícil. O Senhor disse na Bíblia que no futuro ia ficar mais difícil fazer isso e o amor ia se esfriar, a caridade, compartilhar, fazer todas essas coisas, a hospitalidade ia acabar se esfriando por causa da maldade, por causa do pecado, aquilo ia deixar de existir. O Senhor disse isso, tem no lugar da Bíblia, deixou escrito, e nós conseguimos perceber que é verdade, porque hoje nós não podemos praticar hospitalidade com qualquer pessoa que nós não conhecemos quem é. Com certeza, nós vamos praticar hospitalidade com as pessoas que nós conhecemos. Só que hoje também, mais prático, é melhor um hotel.
Existem os hotéis, então as visitas vão ficar mais confortáveis lá. Mas também as necessidades com os santos, até hoje tem ainda necessidade. E o que nós fazemos hoje é ajudar por meio de fundações. Por meio da fundação que nós conseguimos ajudar as pessoas, porque diretamente como igreja não podemos fazer, porque os governos e as leis proíbem, não nos deixam fazer. Então, eu acho que o Senhor, Ele já tinha considerado tudo isso para o futuro. Contudo, nós não vamos deixar de fazer o que Deus nos ensinou a fazer. Nós temos que fazer, seja por meio da fundação, mas nós temos que ajudar as pessoas de um ou outro jeito. No verso 14, abençoai aos que vos perseguem, porque às vezes as pessoas nos perseguem por causa da palavra do Senhor. Mas não vamos ficar confusos. Quando ele diz aqui, abençoai aos que vos perseguem, não vamos ficar confusos. Você não vai abençoar um ladrão que está te perseguindo para te roubar. Não fiquem confusos. Porque se o ladrão buscou você e está perseguindo você para roubá-lo, você tem que se esconder. Quando diz aqui, abençoai aos que vos perseguem, ele está falando das pessoas que pregam as coisas de Deus, que são cristãs, que leem a Bíblia e elas confiam em Deus, elas têm inimigos também. Esses inimigos começam a criticar e blasfemar, caluniar, falar mal, a julgar, falar muitas coisas contra essas pessoas. Então, quando ele disse aqui, abençoai aos que vos perseguem, ele quis dizer, fiquem quietos, sejam prudentes, não falem nada com eles, deixem eles falarem, porque é Deus quem vai se encarregar de abençoar ou castigar essa pessoa do jeito que Deus quiser. Nós temos é que sermos prudentes e ficarmos quietos. Mas hoje eu não fiquei quieta porque são pessoas da igreja e eu quero que vocês se salvem. Eu não quero que vocês pequem contra Deus só por não saberem, por ignorância. Às vezes é bom abrir os olhos das pessoas, fazer elas entenderem a palavra de Deus, porque aí elas vão se cuidar, entender as coisas de Deus e ter felicidade e paz. Mas quando ele diz aqui, abençoai os que vos perseguem, é porque vem perseguição contra os homens e mulheres que buscam a Deus. O diabo, ele sempre vai colocar inimigos. E nós temos inimigos. A igreja tem muitos inimigos, mas nós estamos aqui perante o Senhor, orando para Ele e pedindo pelas pessoas, porque provavelmente no meio desses perseguidores tem pessoas que Deus escolheu para trazer na igreja. Então, por causa disso, nós não podemos nos vingar contra ninguém. Abençoai e não amaldiçoeis, diz aqui. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Estas aqui são sugestões para os irmãos e as irmãs dentro da igreja, no meio da congregação, como vocês devem agir com os irmãos. Alegrai-vos com os que se alegram é que eu fico feliz com a felicidade dos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Se eles estiverem felizes, então eu também vou ficar feliz em ver eles felizes. E eu fico alegre por causa disso, então eu fico feliz. É isso, e chorai com os que choram, e quando alguém está sofrendo, se lamentando, eu vou acompanhá-lo na sua dor, vou sentir a tristeza dele e vou consolá-lo talvez também e pedir para Deus fortalecê-lo. É isso que significa chorai com os que choram, não é nós chorarmos junto com a pessoa, mas sentir a dor dela, consolá-la e dizer para ela que vamos orar para Deus fortalecê-la, porque nós sentimos a tristeza dela. E o 16, tende unanimidade de sentimentos entre vós, não com altivez de sentimentos, mas condescendendo com os humildes. Não sejais sábios em vossa própria opinião, não pagueis a ninguém mal por mal, quer dizer, as vinganças. Procurai as coisas boas diante de todos os homens. Se for possível, enquanto depender de vós, está em paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, então não é para ter vinganças entre os irmãos. Amados, mas dai lugar à ira de Deus. Então temos que deixar tudo nas mãos de Deus, porque é Ele quem faz o pagamento, quem cobra as coisas. Ele é o Deus da vingança. E o Senhor fala em Deuteronômio 32:25, minha é a vingança, eu pagarei a cada um segundo as suas obras, diz o Senhor. No 20, portanto, se teu inimigo tiver fome, esse inimigo aqui é o que
não é o inimigo que tenta te sequestrar, ou tenta te esfaquear, ou te atingir com uma arma, ou te perseguir fisicamente, não. Fala aqui desse inimigo que te persegue por causa da sua fé. Então, você acaba criando inimigos ou tendo inimigos por causa da sua fé. Então, diz aqui, se teu inimigo tiver fome, o inimigo que te persegue por causa da palavra de Deus, por você ser cristão ou cristã, diz aqui que ele virou o seu inimigo, se tornou o seu inimigo, mas você é prudente e fica quieto, não fala nada para ele. Mas um dia, essa pessoa acaba tendo fome, alguma necessidade grave, urgente, então é para você ajudá-la. É para você ajudá-lo, é isso que diz aqui. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque ao fazeres isso, amontoarás braças de fogo sobre sua cabeça. Então Deus vai cobrar mais desse seu inimigo pelas suas boas obras e pelo seu bom comportamento que você teve com ele nesse momento. Porque você ajudou ele. E ele foi o seu inimigo sempre e acusou você, foi falar que você faz isso ou outro para você ser demitido só por você ser cristão ou cristã, por você ler a Bíblia, por você ir na igreja. Então, esse inimigo, ele tenta ir contra você, mas um dia chegou o dia ruim para esse inimigo e aí você ajuda ele porque ele está morrendo de fome, não tem o que comer, coisas do tipo. Então, não é para nós nos vingarmos, porque é Deus quem vai cobrar de cada um. Tomara que tenha ficado claro esse assunto dos inimigos. Não deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós vamos também ler o capítulo 13. Eu disse para vocês que ia ser um pouquinho longa a leitura, mas é que o 13 continua falando do mesmo assunto do capítulo 12. Submetei todas as pessoas às autoridades superiores. Vocês sabem quem são as autoridades superiores? Os irmãos que estão aqui comigo poderiam responder quem são as autoridades superiores? O governo. O governo. Os irmãos que estão aqui junto comigo falaram que as autoridades superiores são o governo. E diz aqui, submetei todas as pessoas às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram estabelecidas por Deus. Deus é quem permitiu que sejam estabelecidas ou estabelecidos esses homens e mulheres para que governem. E temos que nos submeter, temos que respeitá-los. Nós, com as nossas próprias mãos, não conseguimos resolver um estado, nem arrumar um estado, um país. Não conseguimos governar nem submeter ninguém. Não conseguimos dar a paz para ninguém. Não conseguimos dar paz para ninguém. Nem liberdade, nem segurança, nem abundância, nem bênção, nada. Porque cada pessoa procura o seu próprio bem ou o seu próprio mal, busca os seus próprios interesses conforme ela vive a sua vida e o jeito que ela age. Se você acredita em Deus, então busca Deus e confia nele, porque ele fará na sua vida o que ele quer. Mas se você não acredita em Deus e você zomba de Deus e blasfema contra ele, falando que Deus não faz sentido, que ele é contraditório, então você está blasfemando contra Deus e Deus vai te castigar ainda mais do que ele já te castigou. E aí você vai ver coisas ainda mais ruins do que você já viu. Temos que parar de ser teimosos, de ter raiva no nosso coração. Temos que parar de ser rebeldes e teimosos. Temos que deixar essas coisas. Não temos que dar ouvidos às pessoas, porque nenhuma pessoa, nenhum ser humano consegue ajudar o outro. Não tem o poder para fazer isso. Por causa disso, o Senhor fala nos Salmos, não confia no homem, porque o homem não te dá paz, não te dá felicidade, não te dá vida. Confia em mim, porque sou eu quem dá a paz, a felicidade e a vida eterna, as bênçãos. Os homens são seres humanos como tu. As pessoas são seres humanos como tu, eles não conseguem. Não é fácil para eles do mesmo jeito que não é fácil para você. Então é isso. Não confia no homem. O que nós poderíamos fazer? Nós não podemos arrumar o mundo. Nós temos que seguir a Deus para Ele ter misericórdia e para Ele estar na mente de cada homem e cada mulher para que possa ajudar eles a mudarem, fazer o que é reto, o que é justo, o que tem que ser feito. Deus é o único.
Então, no verso 2 diz, no verso 1 diz que todas as autoridades foram estabelecidas por Deus para bem ou para mal, para o bem ou para o mal das pessoas. De modo que quem se opõe à autoridade, diz aqui, de modo que quem se opõe à autoridade, aquilo que foi estabelecido por Deus, resiste ao estabelecido por Deus, e os que resistem trarão a condenação sobre si mesmos. Para mim, foi uma surpresa que estes versos estejam aqui. Eu só pensei, eu vou ler o capítulo 12 e 13 de Romanos, mas eu não li os capítulos antes. Eu não fiz com essa intenção, especialmente por causa de todas as coisas que estão acontecendo lá na Colômbia. Mas se tem irmãos ou irmãs que estão tristes pelas coisas que estão acontecendo e se sentem confusos pelas teorias e filosofias que vocês ouviram, então eu peço que, por favor, vocês leiam de novo esse capítulo 13. Leiam de novo e falem com Deus e reclamem com Ele, peçam para Ele muitas coisas, peçam para o Senhor justiça. Então, no verso 2, de modo que quem se opõe à autoridade resiste ao estabelecido por Deus, e os que resistem trarão a condenação sobre si mesmos, porque os magistrados não são para infundir temor nos que fazem o bem, mas para o mal. Quereis, pois, não temer a autoridade? Fazei o bem e tereis louvor dela. Então, aqui o apóstolo sugeriu que cada homem ou mulher simplesmente fizesse coisas boas, fosse obediente, tivesse respeito, fizessem as coisas boas do jeito certo. É claro, vocês podem reclamar, não tem problema, mas sempre de uma forma pacífica, de uma forma com educação, orando a Deus. E se Deus enxerga que realmente é injustiças sendo feitas pelos governantes, pelas pessoas que estão na autoridade, se Ele enxerga injustiças, Ele vai agir e Ele sempre vai ajudar os justos. Deus abençoará os retos, aquele que ama Deus e busca Ele. Não duvidem disso, Deus estará lá ajudando aquele que necessita, aquele que realmente merece que o olhar do Senhor fique sobre ele ou sobre ela. Então, o 4 diz, porque ela é um servidor de Deus para vosso bem, o governante, a autoridade. Mas se fizerdes o mal, temei, porque não levai a espada em vão, pois sois servidores de Deus, vingadores para castigar o que faz o mal. Então, está falando que se vocês, as pessoas, todos nós, os cidadãos, as pessoas que moramos num lugar, não nos submetemos, não fazemos coisas boas, então é lógico que nós vamos acabar recebendo repreensões da autoridade, até pode nos levar presos. Em alguns países há até pena de morte para as pessoas por não agir do jeito certo, por não fazer o que é bom, o que é justo, o que é reto. É isso que acaba acontecendo. É isso que Deus ensina para nós. Façamos o que é bom, o justo, o reto. Eu vou falar de novo e vocês vão ver como nós não vamos ter que sofrer castigo, nem dos seres humanos, dos governantes, nem muito menos da mão do Senhor. Nós vamos conseguir viver confiados no Senhor. No verso 5 diz, portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, diz aqui, sujeitos às autoridades, não somente em razão do castigo, mas também pela consciência, diz aqui, pela consciência. Diz que o castigo gera a repreensão que você recebe quando você se comporta errado, quando você age errado. E, por exemplo, pode acabar sendo preso, mas ele fala aqui que não é para você não fazer as coisas pelo medo do castigo, mas é para você agir pela sua consciência, fazendo as coisas justas e retas, porque se todos nós fizermos coisas boas, aquilo que é justo, aquilo que é reto, Deus então vai nos dar o que é de melhor também. Para todos, Deus vai nos dar o melhor. Mas como todos ficamos ofendendo a Deus e pecando a cada dia, fazendo o que é mal, então Deus, Ele também manda para nós governantes que venham contra nós e nos façam sofrer. Então, vocês percebem que ninguém tem a culpa?
Nós temos a culpa pelo nosso pecado, pela desobediência contra Deus, por não buscar a Deus. Mas Deus diz aqui que Ele vai pagar a cada um segundo as suas obras. Então, se tem um país onde todas as pessoas fazem o que é reto perante Deus, têm temor de Deus, buscam Ele, e as pessoas são justas e retas, então o que iria acontecer? Deus também, Ele enviaria muitas pessoas para governar. Pessoas justas e retas, honestas, pessoas que fazem as coisas certas. E então nós teríamos países maravilhosos. Isso é o que nós chamamos de utopia. É um país utópico. Um lugar onde você pensa e deseja coisas que talvez nunca vamos viver. E por que nós nunca vamos passar por aquilo? Por causa do pecado, da maldade, da nossa desobediência e por causa das pessoas terem se afastado de Deus e não conhecerem a existência dele. E por causa disso, todos os países, todos estamos vivendo dessa forma, indo contra as pessoas que nos governam e também vivemos sobre os efeitos das pessoas que nos governam, nós temos que nos submeter a eles. Mas o caminho principal, o caminho perfeito para você viver, mesmo em países maus, de violência, de necessidade, de fome, do que for, se você é justo perante Deus, Deus vai te ajudar, vai te esconder, vai te proteger sempre. E você não vai sofrer. Então, não fique sofrendo pelos outros. Ao invés disso, fala com eles de Deus. Fala para eles de Deus. Não sofre por eles. Talvez eles sofreram aquilo porque mereciam. Então, vocês falem para eles de Deus, para eles não sofrerem mais. Do jeito que nós não sofremos. Falem para eles, Deus me guarda e me protege. Ele pode fazer o mesmo com você. Então, ora para Ele, busca Ele, confia nele e Deus vai te ajudar. Deus vai te abençoar. É o único que nós podemos fazer. Nós não vamos conseguir resolver nada com violência. Não conseguimos resolver nem arrumar nada. Somente de uma forma pacífica e com muita oração e muita entrega ao nosso Criador. Acreditar em Deus primeiro, mais do que tudo. E aqui no verso 7 diz: pagai a todos o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Aqui ele quis dizer que vocês têm que cumprir com todos os deveres que o governo impõe para as pessoas. Por que o apóstolo Paulo quis ensinar isso para as pessoas se eles já sabiam que tinham que fazer isso, na verdade, faz muitos séculos, de pagar os tributos, os impostos, de respeitar os outros, os superiores. E aqui, com certeza, as pessoas acharam que se converter ao Evangelho do Senhor ia criar uma liberdade das pessoas fazerem o que elas queriam só por elas serem cristãos, filhos de Deus. E ele disse, não. Nós somos cristãos, filhos de Deus, nós estamos buscando a Deus, mas também precisamos ser bom exemplo para as pessoas. Precisamos ter bom testemunho e as pessoas verem em nós uma luz. Nós precisamos que as pessoas vejam que nós somos pessoas que fazem o bem para que elas possam nos imitar. Então, por causa disso, o apóstolo quis falar de novo para eles sobre os deveres que eles já sabiam que tinham que fazer. Ele repetiu para eles, não só pelo fato de nós sermos cristãos e termos o Senhor e termos o Espírito Santo, isso não quer dizer que nós não vamos cumprir com os nossos deveres civis. Nós temos que cumprir com a sociedade e até mais, ainda com maior razão. Precisamos ser luz e brilhar, sermos testemunho, sermos aquela lâmpada que ilumina. E no verso 8 diz, não devais a ninguém coisa alguma, quer dizer, evitem se endividar, evitem ter dívidas. E é lógico, o mundo hoje vive de créditos, por exemplo, dos títulos de crédito, é muito diferente. Mas naquela época, as dívidas eram assim, me empresta 50 moedas, por exemplo. Naquela época, não me lembro qual moeda eles usavam, como era o dinheiro, mas vamos supor, me dá 50 moedas, 10 moedas, mas eles emprestavam e nunca devolviam. Então, eles acabavam sendo mau testemunho. Mas hoje, por exemplo, em muitos países também,
As pessoas falam, me empresta 100, me empresta 50, e aí acabam emprestando para eles, mas eles nunca pagam, então acabam gerando inimigos, e é mau testemunho. Aí então as pessoas falam, eu não volto mais na igreja porque eu emprestei o dinheiro para você e você não quis devolver para mim, você é um mau testemunho. E aí você fala que sabe muito, que as pessoas te admiram, mas olha o testemunho que você está dando, olha o seu exemplo, então eu não vou voltar. E aí fica prejudicada a vida espiritual das pessoas. Por causa disso que ele falou, não devais a ninguém coisa alguma, mas amai-vos uns aos outros, porque quem ama o seu próximo cumpriu a lei. Então quem ama o próximo cumpriu a lei toda, porque cumprir a lei é não praticar nenhum pecado. No 9, porque não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta máxima: amarás a teu próximo. É porque quem faz adultério não ama o seu próximo, porque está adulterando. Então, ele está machucando uma outra pessoa. E aí, então, ele não ama o seu próximo. Quem mata, quem tira a vida de uma outra pessoa, quem é homicida, não ama o seu próximo, porque, na verdade, está machucando a pessoa que morreu e é o restante da sua família e as amizades da pessoa que morreu. Então, ele não ama o seu próximo. Na verdade, ele gera dor e tristeza para os outros. Não furtarás, é a mesma coisa. Todo pecado prejudica o seu próximo. E qualquer que faz esses pecados de cobiça, de adultério, de homicídio, de ser falso testemunho, diz aqui que se você praticar qualquer um desses pecados, isso quer dizer que você não ama o seu próximo. No verso 10, o amor não faz mal ao próximo, assim a plenitude da lei é o amor. Cumprir a lei, sem deixar uma vírgula, nem um acento dessa lei, tudo que tem que ser cumprido da lei é o amor. Porque o que é o amor? O amor é não praticar nenhum pecado, não pecar. É isso que significa o amor, que foi escrito aqui na Bíblia, em Romanos e em Coríntios. Fala sempre disso quando fala do amor. Não fala do amor entre um casal. É o amor no geral, que são os sentimentos que nós temos com os nossos próximos, com as pessoas que estão ao nosso redor, seja a sua família, os seus vizinhos, as suas amizades, quem for. O 11. E digo isso conhecendo o tempo atual, que já é hora de despertarmos do sono, porque nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando cremos. Aqui o apóstolo achava que a salvação deles estava muito perto. Eu não sei se o apóstolo falava pela idade dele ou se ele acreditava que o Senhor em breve chegaria para levar o seu povo nas nuvens. E o 12, a noite é avançada e o dia se aproxima, quer dizer que o dia da salvação estava se aproximando. O dia em que ou as pessoas morrem e morrem no Senhor, então elas estão com Deus, ou o dia que o Senhor estaria vindo para recolher o seu povo. Era o que ele quis dizer nesses versos. E o apóstolo disse no verso 12, descartemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em orgias e bebedeiras, nem em luxúrias e lascívias. Isso abrange muitas coisas que as pessoas fazem, nem em contendas e inveja. Tudo isso de luxúrias e lascívias vocês precisam buscar à parte, porque nós não podemos explicar todas essas coisas que o diabo ensinou a humanidade a fazer para ofender a Deus. E é o que nós constantemente acabamos vendo todos os dias. Então, às vezes, por causa das crianças também, nós temos que nos abster de falar muitas coisas. No verso 14 diz, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Se revistam do Senhor Jesus Cristo e nada colocais para a carne, porque se lembrem que a carne, ela quer se satisfazer, ela quer gerar prazer para ela mesma com o pecado. Então ele disse, nada colocais para a carne, para satisfazer suas concupiscências, mas se revistam do Senhor e do Espírito Santo, se revistam com o poder de Deus, estando limpos, sendo limpos de pecados. Porque nós conseguimos, porque o Senhor disse que Ele ia levantar uma igreja perfeita, sem mancha e sem ruga, e acontecerá dessa forma.
Mas tudo bem, irmãos, os meus queridos irmãos e irmãs e todas as pessoas que hoje assistiram o ensinamento, e eu sugiro vocês a lerem de novo esses capítulos para que vocês consigam entender ainda mais o caminho do Senhor, a palavra do Senhor. E assim, então vocês não vão deixar os pensamentos negativos arrastarem vocês, levarem vocês e desviarem vocês, mas ao contrário, que nós sempre confiemos no nosso Deus, porque o único que resolve os nossos problemas, as nossas dificuldades, o único quem consegue resolver os problemas, as dificuldades, os conflitos nos países é o nosso Deus. Então, a nossa oração hoje, nós vamos orar para o nosso Pai. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, a ti, Señor, nos dirigimos en este momento para darte gracias, Señor, por esta oportunidad que hemos tenido hoy, una vez más, para estar meditando en tu palabra, meditando en toda aquella doctrina que tú le enseñaste al apóstol Pablo, y que hoy esta doctrina tú la estás vivificando en nuestra vida espiritual. Toda esta doctrina está en nuestros corazones. Tú, Señor, no has quedado en el olvido, tú no eres un concepto como la gente dice, que tú eres un concepto, que es la idea de la gente. Eso es mentira. Tú eres un Dios poderoso que nos hiciste con tu mano, y tú, mi Señor, estás en todas partes. Nos estás mirando, nos estás viendo, nos escuchas, y a muchos les has dado muchas bendiciones. Muchos hemos recibido todos tus beneficios, todas tus bondades, tu misericordia, tu amor, la hemos visto, Señor. Y por eso creemos en ti. Por eso sabemos que tú existes. La gente nos dirá que somos unos fanáticos. La gente dirá que somos unos ciegos e ignorantes. Pero, Señor, nosotros hemos experimentado la felicidad, la paz contigo. Hemos experimentado que tú nos has cambiado nuestra vida y que ahora nosotros tenemos paz, esperanza, vida. Tenemos felicidad, tenemos gozo, alegría. Nosotros vemos la vida desde un punto de vista diferente. Nosotros contemplamos solamente todo lo que acontece en nuestro alrededor. Lo contemplamos. Pero nada nos inmuta porque sabemos que tú eres el Dios poderoso, que permites todas estas cosas para castigar y también para bendecir a otros. Todo lo permite, Señor. Y que nosotros estamos contigo, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestro escondedero, y nosotros estamos, Señor, refugiados bajo tu sombra, bajo tus alas, mi bendito Dios. Así que nosotros no tenemos por qué temer, por qué tener miedo a nada ni a nadie, porque tú eres nuestro Dios. Y así que nos tilden de ignorantes o de fanáticos, estamos aquí en tu presencia y somos felices y hemos conocido la felicidad contigo, mi Señor. Gracias, Señor, por esta Biblia, gracias por estos escritos, porque estos escritos tú los vivificas cada día. Gracias, mi Señor, porque no es como la gente dice que es un libro que quedó para guardarlo en el museo. No es así, Señor. Tú estás con nosotros. Tu Espíritu se manifiesta entre nosotros cada día, mi Señor. Y tú siempre nos dices que tenemos que leer y leer la Biblia, y hay que leer la Biblia, mi Señor. Gracias, mi Padre. Gracias por tu amor, por esta misericordia tuya con nosotros. Gracias por tu consolación, porque tú nos consuelas, porque tú nos hablas y nos dices muchas cosas que han de suceder, y todo se cumple, porque todo lo hemos visto. Gracias, eterno Dios. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te doy gracias. Y ahora te pido, mi Padre, también por los enfermos. Te pido, Señor, por todas las personas que están enfermas, hombres, mujeres, ancianos, niños, que están enfermos. Algunos están en hospitales, otros en sus casas, en su vivienda. Están sufriendo diferentes enfermedades, Señor. Te pido, mi Señor, que extiendas tu mano y que tú los libertes. A todos aquellos que están clamándote a ti, que están orando y pidiéndote a ti misericordia, pidiendo sanidad. Te pido que los escuches, mi Señor. Escúchalos. Escúchalos, porque también hay mucha gente que no tiene capacidad para coordinar sus ideas. No pueden razonar porque están llenos de espíritus malos, poseídos por espíritus malos, por brujerías, por hechicerías, por maldiciones. Señor, entonces estas personas no pueden orar, no pueden presentarse delante de ti porque no pueden coordinar sus ideas para hablarte, Señor. Pero tu misericordia es tan grande, tu amor es tan grande, tu perdón es tan grande, Señor. Te pido, mi Padre, que tú tengas misericordia y los mires
y mira, Señor, su sufrimiento. Mira, Señor, la tristeza, la amargura de cada corazón. Limpia, liberta, dales gozo, dale paz a todas aquellas personas que no entienden, que no han comprendido tus caminos. Enséñales, Señor, guíales, Señor, muéstreles en sueños, Señor, para que ellos puedan ser rescatados, para que ellos puedan también estar en tu presencia y amarte y alabar tu nombre y glorificar tu nombre. Gracias, Padre Santo, gracias te doy, Señor, por las sanidades, por los milagros que tú estás realizando continuamente en mucha gente. Gracias, mi Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Padre Santo. Vamos cantar ao Senhor o coro 200, o 96, se não fosse pelo Senhor. Vamos cantar ao Senhor. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Que a honra e a glória sejam para o nosso Deus. Muito obrigada, amo vocês com todo o meu coração. Muitos beijos para as crianças e que Deus abençoe vocês grandemente. Continuem em frente, obrigada, amo vocês.